Olá pessoal, mais uma aula para vocês de física e hoje nós vamos falar a respeito de mecânica. O que é esta mecânica? Muitas vezes nós olhamos essa palavra e lembramos de oficina, onde consertam veículos, né, ou motocicletas, ou veículos automotivos, mas o que é esta mecânica? Essa mecânica faz parte de uma das divisões dos ramos da física. Então, nos ramos da física nós temos a mecânica, que estuda os movimentos, a termologia, que estuda o calor, a ótica, que estuda a luz, nós temos a ondulatória, que estuda ondas, e também a eletricidade e magnetismo, que estuda a energia elétrica. Então, a mecânica é um dos ramos da física que estuda o movimento. E ela pode ser dividida em três partes. Nós podemos dividir a mecânica em cinemática, nós podemos dividir a mecânica em dinâmica e a mecânica em estática. Qual a diferença dessas três partes da mecânica? Que a cinemática você vai estudar os efeitos desse movimento. A dinâmica você vai estudar as causas desse movimento. E a estática você vai utilizar, vai estudar o equilíbrio desses movimentos. Então, a partir daqui nós temos a diferenciação, mas tudo relacionado ao movimento. O movimento, logicamente, já vem de curiosidade do ser humano, que observava a movimentação dos planetas, observava a movimentação dos corpos celestes, entendendo essa diferenciação. Até mesmo acreditava-se que a Terra era o centro do universo e os outros planetas e o Sol giravam ao redor da Terra, e depois descobriu que o movimento era diferente, e sim a Terra que girava ao redor do Sol. E toda essa movimentação que nós temos, nós observamos que a curiosidade do ser humano levou ele até mesmo a buscar algumas expedições para tentar entender este movimento, não só aqui, mas também visto de uma outra forma, ou então tentando entender esse movimento fora do nosso planeta. Então, consequentemente, trazendo um pouco mais de conhecimento que favoreceram os nossos estudos. E a partir daí temos a noção de que esse movimento, aliás, para chegar a esse conhecimento, era necessário que tivesse também o movimento. A ponto do homem desenvolver tecnologias, máquinas que utilizassem desses movimentos até mesmo para facilitar a sua vida. E nós observamos hoje máquinas que trabalham diversos tipos de movimento, e todas elas, desde as mais simples até as mais complexas, nos auxiliando a nossa rotina do dia a dia, tudo isso fazendo parte da mecânica, ou seja, estudando os movimentos na física. Até mesmo entendendo o movimento da eletricidade, né, dos raios e tudo mais, toda essa questão, para que nós possamos, através do conhecimento, poder dominar tecnologias que favoreçam a humanidade. Então, a mecânica ela também é dividida em mecânica clássica, onde nós vemos os movimentos, ou estudamos os movimentos macroscópicos, ou seja, de corpos com dimensões maiores. Além da mecânica clássica, que estuda os movimentos macroscópicos, nós temos também a mecânica quântica, que estuda os movimentos microscópicos, ou seja, de partículas microscópicas, e também nós temos a mecânica relativista, que estuda o movimento dos corpos, mas que agora com uma velocidade próxima à velocidade da luz. Então nós temos esses três tipos de mecânica, de estudo de mecânica clássica. Nós temos também a quântica e a mecânica relativista. Trazendo a divisão da mecânica cinemática, onde nós vamos estudar um pouco mais a fundo os movimentos, podemos perguntar o que é a cinemática. Então, a cinemática ela é a parte da física, a parte da mecânica que estuda os movimentos, só que não preocupa com a causa, ou seja, não preocupa o que causou esse movimento. Estuda o movimento por si só. Então, aconteceu o movimento, estuda o movimento. Esta é a cinemática. E ela pode ser dividida em movimento retilíneo uniforme, quando o corpo se desloca com velocidade constante. Também movimento retilíneo uniformemente variado, quando ele vai variar a sua velocidade, e isso é provocado pela aceleração, a grandeza física que vai variar essa velocidade.
Também nós temos movimento em queda livre, quando um corpo é abandonado de uma certa altura e cai. E também nós temos um movimento circular uniforme, quando nós observamos os objetos, os corpos, se locomovendo em forma circular. Todos esses movimentos nós conhecemos, nosso dia a dia é cercado desse tipo de movimento. Corpos que se locomovem com a velocidade constante, sempre com a mesma velocidade, corpos que variam a sua velocidade no deslocamento, corpos que caem e também corpos que têm movimentos circulares, desenvolvem trajetórias circulares na sua movimentação. Então tudo isso faz parte da cinemática. Observe que nós não estamos aqui preocupados com as causas, e sim apenas em estudar esse movimento. E nós temos algumas equações que são chamadas de equações da cinemática, que todo fenômeno físico é provado com cálculos matemáticos. Então, através desse raciocínio, nós temos então equações matemáticas que vão nos auxiliar a poder entender e calcular esses movimentos. Então, nós temos no movimento retilíneo uniforme algumas grandezas básicas e no uniformemente variado também grandezas básicas que vão ser a velocidade, onde nós vamos calcular a velocidade com a distância dividida pelo tempo, e também a aceleração, que nós calculamos com a velocidade do corpo dividido pelo tempo. E nós temos a equação dos espaços no movimento uniformemente variado, onde para a gente encontrar o espaço de um corpo nós temos que saber o espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. E quando nós não temos esse tempo, quando não é possível mensurar esse tempo, nós utilizamos a equação chamada equação de Torricelli, onde a velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação desse movimento. Quando nós partimos para a queda livre, e aí nós temos outras equações relacionadas a esses movimentos em queda livre e também do movimento circular, que nós vamos aprofundar em outros vídeos aqui, para não enchermos demais de conhecimento, mas para vocês terem uma ideia aqui, inclusive do início da cinemática, e vendo o quanto esses movimentos podem ser calculados, inclusive quando a gente pode olhar o acoplamento de polias, por correia ou por eixo, tudo envolvendo o movimento. Então, esta é uma aula para a gente entender um pouco desse conceito de mecânica, para que vocês conheçam um pouco mais essas divisões e o que estuda a mecânica vendo essas divisões. Então, bom estudo para vocês, espero ter contribuído e até a próxima.